Bem-vindos ao Ocast, nosso podcast de cinema e audiovisual. Eu sou a Liz. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos entrevistar a Júlia Limonda e comentar um pouco da sua tese do mestrado, o efeito da autenticidade na pornografia feminista. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Bem-vinda. A Júlia é graduada em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e em Cinema e Audiovisual pela Universidade Estácio de Sá e é mestre em Cinema e Audiovisual pela UF. Júlia, em suas graduações, aborda a relação entre pornografia e feminismo e o podcast vai debater a sua tese de mestrado, que se aprofunda na relação da autenticidade e ética na pornografia feminista. Júlia, antes da gente entrar no tópico da sua tese, você pode abordar um pouquinho sobre como foi essa mudança da antropologia para o cinema? Como aconteceu essa mudança? Sim, eu nem acho que seja uma mudança, porque eu acho que as duas áreas têm tudo a ver uma com a outra, né? Mas eu primeiro entrei na graduação de antropologia, mas eu queria sempre estudar cinema e tal, então sempre me interessei por antropologia da imagem, todas essas coisas, todos os estudos em relação à imagem. E depois eu comecei outra graduação em cinema. E foi justamente numa época que teve um boom, né, do feminismo, assim, de 2015 e tal. Então eu comecei a me interessar justamente pela crítica feminista da antropologia, né, pelo cinema feminista. E aí, enfim, eu acho que os dois temas se juntaram dessa forma. E esse tema já vem te acompanhando desde a graduação ou tu só foi se aprofundar mesmo no mestrado? Sim, foi desde a graduação, eu já comecei a fazer trabalhos na graduação sobre isso e foi tema dos meus 2 TCCs. Pode comentar um pouco sobre os TCCs, se quiser? Sim, o meu TCC de antropologia foi mais ou menos um estudo comparativo entre a pornografia mainstream e pornografias feministas, né, principalmente a obra da Erika Lush. Então eu fiz uma etnografia no site Xvideos, analisando os vídeos mesmo, analisando a estrutura do site, e depois uma análise de alguns filmes feministas, falei um pouco da história da pornografia também, e o meu TCC em cinema foi sobre alguns filmes da Erika Lush, né, que é uma das principais diretoras de cinema feminista, e aí eu comecei a pensar, né, eu tinha curiosidade de toda essa relação entre a pornografia e o documentário, né, a autenticidade, e aí eu comecei a minha pesquisa de mestrado sobre, né, a autenticidade nas pornografias. E qual você acha que seria a importância da pornografia em geral e da pornografia feminista, assim? Eu acho que a pornografia, ela é uma expressão artística, né, ela é um discurso sobre a sexualidade e todas as sociedades em tempos históricos diferentes produziram algum discurso sobre o sexo, porque isso faz parte da nossa vida, né? Só que a nossa cultura sempre reprimiu muito o sexo, acabou virando um tabu. E com isso a pornografia e todos os discursos sobre a sexualidade e a sexualidade de modo geral foi reprimida, né, ao longo da história. Então eu acho que a pornografia é importante porque é um espaço para se falar sobre fantasias, né? É importante falar isso, né, que a pornografia é uma fantasia, ela não é a realidade. E eu acho que a importância dela é justamente esse espaço lúdico de pensar a sexualidade de uma forma criativa, né, de dar espaço para as nossas fantasias. E também acho que é importante pensar a pornografia como um produto da cultura. Então, ela é uma ferramenta importante pra gente entender a nossa sociedade, entender os problemas da nossa sociedade, entender a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, né, e todas essas coisas. Então, se a gente só reprime ou só fecha os olhos pra isso, a gente também perde essa parte que pode ser enriquecedora, né, de pensar como a pornografia serve pra gente estudar quem a gente é, né. E eu acho que a pornografia feminista é importante porque ela questiona todos os saberes que a gente construiu através da pornografia mainstream, né? Porque é claro que por mais que a pornografia não seja uma educação sexual, a gente constrói saberes sobre o nosso corpo através dela, né? Então isso também é importante da gente estudar. E a pornografia feminista vai questionar esses saberes, então vai tentar apresentar representações com outras práticas sexuais, outros corpos, tentando criar uma outra pedagogia afetiva com essas imagens. Então ela é importante pra gente construir outros saberes sobre a sexualidade e também as pornografias feministas, elas estão fora da grande indústria da pornografia mainstream, né? Então, em termos econômicos, a gente pode pensar como essas produções, elas também tentam descentralizar, né? Tipo, o poder, o dinheiro das grandes produtoras de pornô mainstream. Então, você falou com relação a descentralizar o dinheiro, e eu acho curioso porque acaba ainda sendo muito nichada a pornografia feminista. Eu andei dando umas pesquisadas e eu vi que muitos conteúdos acabam se enquadrando em sites que são mais pagos, então a gente ainda tem muito essa defasagem com relação a não muito acesso, não é algo muito democrático ainda. Sim, exatamente. Tem essa questão, a gente também pode pensar, né? Não só quem produz essas pornografias, mas para que público ela é feita, né? Quem pode ter acesso a esse tipo de mídia, mas eu acho que isso vale para
a cultura em geral, né, pro cinema em geral. Essas produções, elas são produções pequenas, então os artistas, eles têm que pagar as suas contas, eles não podem só liberar o conteúdo deles de graça na internet, porque senão eles não têm dinheiro para sobreviver. E essas produções são pequenas, são produções mais independentes, então esses sites acabam sim tendo que ser pagos, mas também é interessante pra gente pensar justamente em como artistas, trabalhadores sexuais precisam ser pagos, né? Eles têm que ser remunerados, assim como as outras artes, assim. É claro que eu sou também a favor da pirataria, assim, é tipo, super importante pra gente que estuda cinema mesmo, né? Sim, é uma claro. fonte de conhecimento a gente ter filmes e livros de graça, mas também entra em questão de como a gente vai remunerar os artistas, se tudo é de graça, né? Então acaba que realmente a pornografia feminista, ela não é tão acessível, mas é uma coisa que a gente também, eu acho que, né, a gente precisa refletir, assim, por que a gente investe nosso dinheiro em algumas coisas e não investe em outras, né? Por que a gente acha que trabalhadoras sexuais não merecem ser pagas? A gente pode acessar filmes que elas fizeram de graça nos sites sem saber pra quem esse dinheiro, né, tá indo. Sim. Falando sobre os sites, eu gostaria de saber mais sobre como você conheceu o pinklabel.tv. Tipo, como foi esse processo como é o histórico do site, como foi esse processo de tu conhecer e colocar ele, né, como um dos objetos ali de estudo no teu mestrado. O Pink Label TV é o principal site de pornografia independente feminista, né? Ele é fundado pela Shine Louise Houston, que é uma diretora que eu estudei no mestrado, que é uma cineasta negra, lésbica dos Estados Unidos, e ela faz filmes principalmente voltados para o público queer. Então, eu não sei, assim, de cabeça, eu não sei nenhum filme dela que seja um casal hétero, cis, branco, sabe? Tipo, os filmes dela são principalmente com mulheres lésbicas, com pessoas não binárias, e ela fez esse site que tem filmes dela e também tem outros filmes de outros cineastas independentes. E o site é como se fosse uma Netflix, assim, né? Tem todos os filmezinhos. Ele foi bem importante no meu mestrado, foi onde eu fiz a minha pesquisa. Eu pude perceber como as categorias desse site, ele é totalmente diferente de um site pornô mainstream, porque, por exemplo, não tem as categorias, sexo anal, mulher peituda, né? As divisões, você vai receber os filmes pornôs, né? Consumir de uma outra forma, porque você não pode simplesmente, né? Tô a fim de ver sexo anal. Tem uma categoria que se chama orgasmo masculino. E aí, como os homens vão atingir o orgasmo é muito variável nos filmes. Existem filmes que são com homens trans, existem filmes gays, existem filmes héteros, existem filmes que têm práticas de sexo anal, né, outras de sexo oral. Então você acaba tendo uma experiência, né, de lidar com a sua sexualidade com os filmes pornôs de uma forma diferente. Mas eu não lembro como que eu conheci esse site, porque justamente eu pesquiso pornografia há muito tempo, né? Então eu sinceramente não lembro. Eu acho que essas categorias acabam não sendo tão agressivas e, como você falou, acaba abrindo um leque pra explorar também a sexualidade. Eu acho que é a vertente mais importante na pornografia. Justamente, eu acho que muitas vezes os sites pornôs, né, mainstream, eles acabam como se fosse picotando os corpos femininos, né? Sim. Principalmente os corpos femininos. Então tem as questões raciais, as partes dos corpos, né, características físicas, né, dos corpos femininos, que acaba sendo um pouco objetificador, né, reduzindo as mulheres e também é isso, né, a própria sexualidade de quem vai assistir essas obras. Eu ia trazer mais essa discussão para um âmbito mais social, porque a gente sabe que ainda tem muitos tabus com relação a não só a pornografia, mas o sexo em si. Por mais que a gente esteja explorando mais essa temática, ainda é muito tabu, ainda mais no quesito quando se trata do feminino. Mulheres falando sobre sexo ainda é muito tabu. E como você levou esse tabu e essa contradição na sua pesquisa? Eu acho que a contradição, ela faz parte dos estudos pornôs, assim. Foi uma coisa que eu tive que, assim, aceitar. Tem uma pesquisadora que é Hitler Berg, que ela fala sobre a dialética pornô. A dialética seria justamente esse jogo de forças, né? Assim, a verdade, ela sempre se transforma, ela vai mudando através do diálogo. Então, eu acho que dentro, né, da pornografia é interessante a gente pensar nisso, porque essas contradições sempre vão existir. Então, eu tentei não ver a pornografia de uma forma tão binária, né? Então, a pornografia é a pior coisa do mundo. Não, a pornografia é a melhor coisa do mundo. Tudo da pornografia feminista é perfeito, né? Não, eu tentei ver toda a pornografia como uma forma complexa, né? Como ela é. Então, ela pode ser violenta, ela pode construir saberes negativos sobre a nossa sexualidade, mas ela também é emancipatória ao mesmo tempo, né? Essas coisas existem, a gente pode trabalhar inseguranças nossas através da pornografia, né? Tipo, e melhorar como pessoa, e melhorar a nossa sexualidade. E tudo isso existe ao mesmo tempo. Não é uma coisa que não pode existir. E eu acho que hoje em dia, sei lá, a internet, né, principalmente, tem muitos debates que são, assim, né,
muito binários, então é muito, não sei o quê, pornografia é muito ruim e tal. E eu acho que eu tive que encarar isso de uma forma, né, tipo, não, todas as coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Eu posso sentir prazer vendo a pornografia, posso sentir nojo também, né? Tá tudo bem isso estar, né, tipo, no mesmo campo, assim, a pornografia ela pode ser política, mas ela também é um produto, né? Essas coisas existem ao mesmo tempo e não tem problema. A gente quer ver mais sobre a questão da diferenciação sobre a pornografia ética e a pornografia feminista. A pornografia mainstream, ela necessariamente não é ética e a pornografia feminista, ela sempre será ética, tipo, sempre. Não, eu acho que a pornografia mainstream, ela pode sim ser ética e eu acho que também é uma crença que a gente tem que destruir, né? Como se tudo na pornografia mainstream fosse ruim ou que ela sempre fosse feita através da violência. Eu não acho que é isso. E da mesma forma, como eu falei, né? Tipo, a pornografia feminista não necessariamente é uma coisa boa, né? Assim como qualquer outra coisa feminista, né? Como um grupo feminista, um livro feminista, também pode esconder violências contra as mulheres, né? E na minha pesquisa, eu não consegui ver tantas diferenças entre a pornografia ética e a pornografia feminista. Os dois termos são usados como sinônimo dentro do campo. Mas, assim, vou explicar de formas gerais. A pornografia ética, ela tem a ver com os modos de produção, né? Assim como a ética tem a ver com essa ideia de você tem que respeitar as atrizes pornôs, né? Você tem que fazer as coisas com consentimento, né? Pensando na segurança também em relação a, por exemplo, ter camisinha ou ter testagem de STs, né? Pensando nessas coisas. Então tem muito a ver com as formas, né, a forma como a pornografia é feita. A pornografia feminista, ela necessariamente precisa ser ética, né? Porque uma posição feminista, uma mulher feminista, ela não pode deixar, né, tipo, uma outra mulher, uma atriz num set ser violentada, né? Então, obviamente, a pornografia feminista, ela é sempre ética. Mas, além dos modos de produção, né, tipo, são coisas que não aparecem na tela, a pornografia feminista também costuma, né, se preocupar com as representações, né, aquilo que a gente vê em quadro. Então, tenta ter uma partilha maior de prazeres, né, valorizar os prazeres femininos, mostrar práticas sexuais que normalmente não aparecem nas pornografias mainstream ou outros corpos. Então, também tem a ver, né, com o que aparece na tela. Mas é claro que isso também é muito subjetivo, assim como a ética, né? Mas o que é uma pornografia feminista é muito subjetivo, assim, no campo das artes de modo geral, né? O que seria uma arte feminista? Passa por muitas questões muito subjetivas, que é difícil a gente definir de forma tão clara, e até mesmo em relação às práticas sexuais, né? Eu acho que é muito relativo. Tem pessoas que vão achar que práticas de BDSM não são feministas, porque envolvem dor. Sim. Mas não necessariamente. Então, é um pouco difícil também definir isso. Eu vi que acho que logo na introdução da sua dissertação, você fala sobre como a misoginia não é inerente às imagens pornográficas. E eu achei essa parte super importante, porque realmente, como você falou agora, tanto as produções mainstream, elas estão à risca de terem um certo desrespeito e um certo abuso com relação às atrizes, mas elas também podem ser éticas. Uma coisa não tá necessariamente correlacionada à outra. Eu acho importante porque a gente tem também casos de abusos dentro de filmes clássicos, assim, como, por exemplo, Um Tango em Paris, que a gente tem um abuso da Maria Schneider, né? Que é uma cena de violência, e a atriz também foi violentada no set. E a gente também tem escândalos, por exemplo, que venham muito à tona, justamente acho que nos anos de 2015, com o Me Too, A Cor Mais Quente. Então, acho que a gente tem muito esse estereótipo com relação às pornografias, mas a gente também tem muitos relatos de produções audiovisual no geral. Até na questão de produção audiovisuais, que teoricamente seriam LGBT, como é o caso de Azul, A Cor Mais Quente, que é, tipo assim, afundado na lama de tantos abusos. Então, a gente gostaria de saber em relação a isso também. Sim, justamente. Por isso que eu acho importante pensar a pornografia como um produto da cultura como qualquer outro. Se a nossa sociedade ela é misógina, a pornografia também vai ser, assim como os filmes de comédia vão ser, assim como os documentários vão ser, os filmes alternativos brasileiros de baixo orçamento também vão ser, né? Não tem a ver com isso. E eu acho que no caso da pornografia, a gente tem muitos relatos, né? Mas não necessariamente... A gente não tem os relatos bons também, por exemplo, né? Porque é isso, tem muitas atrizes que sempre trabalharam na pornografia mainstream e elas nunca foram abusadas, elas são respeitadas no trabalho, elas são bem pagas, elas são felizes sendo trabalhadoras sexuais, né? Por isso que eu acho também importante a gente
gente pensar nessas narrativas. E é importante a gente pensar também justamente o que você falou, assim, tem muitos filmes que não são pornográficos que têm atrizes ou até outras pessoas sendo abusadas, né? Não necessariamente abusos sexuais, mas a gente sabe que a indústria cinematográfica, ela é muito violenta para os trabalhadores de modo geral, né? Assim, a gente é mal remunerado, a gente não tem direito a férias, a nada. Então, é importante a gente pensar, outra coisa, né, que eu lembrei, é importante a gente pensar também justamente como os trabalhadores sexuais, eles são trabalhadores como qualquer outros. Então, muitas vezes, as dificuldades que eles vão ter de vida tem a ver com o sistema capitalista, tem a ver, inclusive, com muitos problemas que nós temos. Nós somos tão trabalhadores quanto eles, né? E eu acho que é interessante a gente pensar dessa forma também. Pensar como, não necessariamente um filme que não vai ter cenas de sexo, ele vai ser mais ético com as atrizes, né? Ou alguma coisa assim. Entrando no aspecto da autenticidade, que a gente meio que já mesclou com outras perguntas, mas eu acho importante enfatizar. Por que a autenticidade é característica, um valor tão importante dentro dessas produções audiovisuais de pornografia feminista? Primeiro, a autenticidade, ela seria a verdade, né, sobre algo. E eu acho que a pornografia, ela sempre incrementou a autenticidade. A pornografia mainstream também, né, porque a pornografia, ela tem uma relação com um documentário que eu analisei um pouco no meu mestrado. Essa relação, ela não é muito estudada, mas eu acho ela super importante, porque tem muita coisa a ver, pode não parecer, mas tem. Porque esses dois saberes foram construídos mais ou menos na mesma época, assim, né? No início do século XX, quando a visão se tornou algo muito importante, né? Aquilo que legitima a verdade. Então, tanto os documentários quanto as pornografias, eles se legitimam como a verdade sobre alguma coisa, né? Aquilo que é verdade, aquilo que é visível, aquilo que a gente tem a comprovação visual, né? Tipo, isso existe porque a gente viu. Então, a pornografia, ela acabou se legitimando como a verdade sobre o sexo, né? Sobre como mulheres gozam, gemendo, porque a gente viu isso. Então, a pornografia se legitimou dessa forma como a verdade. E dentro da pornografia mainstream, principalmente no século XXI, também começou a ter um interesse maior pela intimidade, pela vida cotidiana, né? Os reality shows, as redes sociais. A gente tá sempre buscando ver algo que é verdadeiro do outro, né? Tipo, coisas que as outras pessoas não têm acesso, né? Essa vida privada. E eu acho que a pornografia tem muito disso também, né? Então ela usa muito a linguagem de câmera na mão, as atrizes olham pra câmera, tem um aspecto de vídeo amador, né? Mas é claro que não é um vídeo amador, né? Tem uma direção, tem um roteiro, tem uma edição, é tudo pensado, mas isso é usado pra tornar o vídeo mais excitante. Você consome aquilo achando que é real, ou tem essa aura de realidade, né? De verdade, do prazer. E as pornografias feministas, elas acabaram usando a autenticidade de uma outra forma, pensando que justamente como a pornografia mainstream não representa o sexo de verdade como ele é, que é uma coisa também super problemática, né? Porque é o sexo de verdade, ou porque a arte tem que representar o sexo real, né? Mas elas começaram a usar a autenticidade como uma forma de mostrar como é o sexo de verdade. Então, tipo, mostrar essa atriz, ela realmente tá gozando, sabe? Ela tá sendo bem tratada no set, ela está sentindo prazer de verdade. E eu usei alguns filmes na minha dissertação que também tinham todo o anticampo, né? Então, mostrava, tipo, o set de filmagem mesmo acontecendo como uma forma de mostrar, tipo, não, isso aqui é verdade, tipo, esse filme foi feito de maneira ética. Então, a autenticidade é usada dessa forma, mas também não é... Nem toda pornografia feminista precisa ser autêntica ou usar essa linguagem, sabe? Porque é uma linguagem também, não é a verdade, né? É um recurso utilizado por algumas cineastas. Saindo um pouquinho do audiovisual, tipo, do visual principalmente, a gente quer saber um pouco como a pornografia feminista, ela atua em outras áreas da mídia, como a literária, musical. No caso, a gente tá aqui num podcast, então, tipo, ela já chega a atuar nos podcasts também. Eu sei que no mainstream tem podcast de pornografia. A feminista também já tem esse alcance? Eu acho que sim, existem podcasts, né, que são sobre histórias, existem livros também. Primeiro, uma coisa que eu queria falar é que também tem uma ideia de, por exemplo, a pornografia mainstream, ela é ruim, ela não representa bem o sexo, ela violenta mulheres, então o que a gente tem que fazer é consumir literatura erótica, consumir podcasts eróticos. Mas podcasts ou livros ou séries ou filmes, né, são
tão misóginos, podem ser tão misóginos quanto a pornografia, né? Então acho que é importante destacar isso também. Não necessariamente você tá deixando de consumir pornografia em vídeo, né? E você tá consumindo outro tipo de pornografia e com isso você tá consumindo um material mais feminista. Não necessariamente, pode ser e pode não ser. E é importante, né, lembrar que tem feministas também fazendo pornografia. Eu acho que é sempre importante a gente pensar que existem muitas formas da gente se citar, né? E pensar que existem muitas outras obras e mídias que a gente pode usar para se citar e para se expressar artisticamente. Eu acho curioso uma pauta que é sempre muito levantada, e é sempre um estereótipo, você abordou isso também na sua pesquisa, com relação ao quanto os homens são visuais, então o quanto para eles a pornografia é importante e por isso tem que ser retratado mais a visão do homem, enquanto as mulheres não são tão visuais e por isso deve se focar mais em filmes eróticos. O que você pensa sobre isso? Eu discordo, né? Até porque eu acho que é difícil falar o que mulheres gostam. Mulheres gostam disso, mulheres gostam daquilo. É uma visão muito binária de gênero, que também já é um conceito um pouco ultrapassado, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que mulheres também são extremamente visuais. A gente vive num mundo super visual, né? Então não tem por que mulheres não serem visuais. E tem vários cineastas que estão aí pra mostrar isso. Como a gente não só tem a capacidade de sentir prazer com essas imagens, mas também de produzir essas imagens, né? Porque senão fica parecendo que se a gente só excluir a pornografia, como se a gente não tivesse a capacidade de narrar nossas histórias visualmente, né? O nosso prazer. Então, e também tem uma outra coisa que muitas vezes a própria pornografia feminista acaba querendo se distanciar da pornografia mainstream através da estética, né? Pensando, não, a pornografia feminista, ela é mais artística, né? Ela é mais bonita, ela tem um bom roteiro, e eu discordo também disso, porque não necessariamente, assim, uma mulher pode gostar de um filme que não tenha roteiro, né? Não tem uma historinha antes, ou... Não é isso que define, né? Uma obra como feminista. É claro que eu acho super importante a gente pensar como a pornografia pode ser muito mais criativa artisticamente, né? Mas eu não acho que necessariamente uma pornografia feminista precisa se destacar através do roteiro, da arte, do som, né? É importante pra todo mundo, assim, né? Mas não é o que define. A gente viu que na sua pesquisa você fala muito sobre produções norte-americanas, estadunidenses mais precisamente. E a gente queria saber um pouco mais como seria essa pornografia feminista no mercado brasileiro. A minha pesquisa foi bem voltada para os Estados Unidos. No Brasil, a gente tem a Ed Porn, que é uma produtora de São Paulo, que tem muitos filmes alternativos, são produções muito legais, feitas por pessoas queer, e são filmes que eles talvez se englobem na ideia de pós-pornô, que enfim, não vou entrar nisso agora, mas são filmes bem artísticos, bem autorais, e inclusive essas produções têm ido bastante para festivais internacionais de pornografia, o que eu acho bem legal, né? Tipo, o Brasil ter essa representação nos festivais. E também tem a X-Plastics, que é uma outra produtora, que é uma produtora comandada por mulheres, tem muitas mulheres diretoras, mas tem a ver com o que a gente estava falando antes, assim, essas produções eu não acho que elas são artisticamente diferentes das produções mainstream, então as atrizes são bem hegemônicas, o sexo apresentado é bem hegemônico, então ela não se destaca tanto assim por conta disso, mas é uma produtora comandada por mulheres. Eu já vi entrevista com atrizes que trabalharam lá falando como é diferente trabalhar lá, justamente por conta da ética, né, do consentimento. E é também uma produtora que tá sempre falando sobre os direitos das trabalhadoras sexuais, né, fazendo alguns eventos para as trabalhadoras sexuais poderem falar sobre suas vivências, então acho que é uma produtora bem legal. A pornografia feminista, ela tende a trabalhar muito com aspectos de trazer mais essa voz da mulher, e não só da mulher, mas de outras minorias também, dentro e fora dessa categoria. Só que em alguns âmbitos, você não acha que seria meio arriscado trazer essa voz de minorias e acabar virando algo meio fetichizado, num sentido não tão bacana, assim? É uma coisa que a gente tem que se preocupar, mas eu acho que o importante é a gente, né, dar voz a essas pessoas, assim, se elas vão ser fetichizadas, se elas próprias construírem suas pornografias, a gente tem uma forma de mudar isso, né, como, por exemplo, cineastas pornógrafas racializadas que estão aí fazendo suas próprias pornografias, né, construindo outras visões de desejo, falando sobre o seu desejo enquanto, por exemplo, uma mulher negra, né, se elas sempre foram objeto de desejo, elas estão agora produzindo suas próprias pornografias para narrar esses desejos. Então, eu acho que tem mais pontos positivos do que negativos, né? Claro que isso pode ser apropriado, né, como uma forma fetichista, mas isso já acontece, na verdade, com as pornografias mainstream e com
o mercado cultural de modo geral, né? Eu fiquei interessada na questão de pós-pornografias no conceito. Então, tipo, se for algo muito amplo e quiser comentar um pouco. A pós-pornografia, ela tem mais a ver com o cenário das artes de modo geral. Então, ela usa a pornografia como uma ferramenta para criar vídeos experimentais, para questionar a sexualidade e tal, mas não necessariamente são filmes que você vai ver para se masturbar e pronto, acabou, entendeu? Então, são coisas que tem mais a ver com a performance, com a videoarte, todas essas coisas. Muito interessante. No teu agradecimento do teu trabalho, tu fala sobre como você fez ele durante a pandemia, né? O seu mestrado você realizou durante a pandemia, foi um momento de distanciamento e isolamento social. E aí você fala, né, como foi muito solitário. Eu fiquei pensando, né, sobre esse caso sim, como essa solidão, tipo, afetou o teu trabalho. Se você tá recolhida, não conversar principalmente com os colegas e com a sua orientadora, como foi que afetou, assim, o processo? A pesquisa é sempre um trabalho um pouco solitário, né? Você tem que passar muito tempo sozinha, lendo, escrevendo, pensando, mas eu senti muita falta justamente dessa troca, de poder conversar sobre o processo de pesquisa, né, com outras pessoas. E acabou que eu não tive tanta interação, né, com as outras pessoas que estavam pesquisando comigo no mestrado, e eu senti bastante falta disso. Mas eu pesquiso uma coisa que me entretém muito, assim, que eu gosto muito de pesquisar, então foi uma boa companhia também pro tempo de pandemia. Mas aí tu sentiu que também faltou, assim, a presença de outra pessoa pra te falar sobre esse assunto específico, tipo, sobre a pornografia? Ou é algo que tu talvez gosta de realmente pesquisar mais sozinha? Ou talvez pelo tema, durante a tua passagem acadêmica, algum momento tu sentiu receio de conversar com os colegas, tipo, estudo sobre pornografia, alguma coisa assim? Ou você já passou por alguma situação dentro do âmbito acadêmico de preconceito por causa desse tema que você estuda? Na minha turma de mestrado teve o Hugo, que ele estuda pornografia com pessoas asiáticas, pornografia mainstream, e ele fala sobre o racismo nessas pornografias, né? E ele foi, tipo, uma ótima companhia, a gente compartilhou muitas coisas sobre a nossa pesquisa e ele me ajudou bastante em relação a isso. Eu acho que as ciências têm preconceito, sim, com as pesquisas de pornografia, né? Tipo, não é considerado uma expressão artística digna de ser estudada, nem de ser vista, né? E principalmente em relação ao feminismo, né? Muitas vezes a pornografia ela só é desacreditada, né? Tipo, as pessoas têm dificuldade em entender esse potencial emancipatório da pornografia. Então, muitas vezes já me falaram que não é um tema válido para pesquisar e também que é algo que não é válido para ser feminista, né? Sim, eu vi que a tua orientadora foi a Mariana Baltar. Uma grande querida. E eu gostaria de saber como foi, assim, que tu chegou pra ela, como foi o processo de vocês dois, assim, se quiser comentar um pouco. Porque ela já é uma pesquisadora do tema, né? Então como é que foi essa troca? Sim, foi muito legal. Ela tinha sido da minha banca de TCC, então ela meio que já conhecia o meu trabalho, mas também não tinha nenhuma intimidade com ela, né? Fiquei muito feliz dela topar me orientar, justamente porque ela é uma das maiores pesquisadoras de pornografia do Brasil. E foi muito legal porque eu achei que foi uma troca bem igualitária, sabe? Bem horizontal, assim. A gente conversava de igual para igual e ela me dava muitas referências que eu não tinha, né? Porque eu pesquisei no meu TCC, os meus orientadores não estudavam pornografia, então eu pesquisei eles me ajudaram muito e eu agradeço, mas eu tive que, os temas, os textos específicos, né, eu tive que correr atrás sozinha. Então com a Mariana foi legal porque ela me deu muitas essas referências e eu troquei muito com o Hugo também, justamente porque a gente estava estudando a mesma coisa e tal. Agora é só uma questão de curiosidade pessoal. Você fala sobre a questão do mito de Pandora. Você traz, né, pro seu trabalho essa questão. Se você pudesse explicar mais um pouco como ela relaciona, porque eu nunca li o trabalho dela, então, mas eu fiquei interessada sobre isso. A Laura Mulvey, ela começa um dos textos dela falando sobre a caixa de Pandora, né, e como a Pandora foi aquela mulher que ela teve a curiosidade de olhar, né, a caixa tinha que ficar fechada e ela se recusou a isso, né, ela falou, não, eu quero olhar, né, e durante muito tempo também, citando a Bell Hooks em outro texto, ela fala como as mulheres negras, né, não puderam olhar, né, então tem esse poder do olhar
olhar que a gente pensa que é uma coisa natural, mas na verdade não, né? E eu acho que em relação à pornografia, é a mesma coisa. As mulheres, elas não só não puderam falar sobre a sua sexualidade, né? Como também não sequer puderam escutar, ouvir falar sobre isso e ver essas imagens, né? Sim. E aí a Laura Mulvey tá falando sobre o cinema de modo geral, né? Ela usa isso para falar sobre a crítica feminista, né? Sobre olhar essas imagens de uma forma crítica, como uma forma de conhecer, né? E aí eu usei isso pra falar sobre a pornografia, né? Sobre a gente não tem que só se afastar da pornografia, achar ela nojenta e horrível e deixar ela pra lá. Tipo, não, a gente tem que ir lá, encarar ela de frente, com coragem, pra poder analisar de uma forma mais complexa. E falando um pouquinho sobre influência, qual seria a diferença entre o olhar que você tinha antes e o olhar depois da graduação, depois desse mestrado e ter se aprofundado mais nessa temática? Eu acho que é totalmente diferente. Hoje em dia eu acho que eu não consigo ver um filme pornô e só desfrutar dele, né? Eu tô sempre analisando os enquadramentos, o roteiro, né? A forma como esse filme é construído. Isso é normal de qualquer pessoa, né? Que estuda cinema, de ver os filmes, assim, de uma forma mais alienada, talvez, enfim. Então mudou em relação a isso e eu acho que eu conheci muitas coisas ricas, assim, enriquecedoras, sabe? Sim. Eu pude ver outros filmes que eu antes não conhecia, pensar, né, no desejo e na forma de representar esse desejo, né? Tipo, de uma forma muito criativa, assim. Isso foi bem legal. Trabalhando um pouquinho mais com o lado estético da coisa, qual seria a diferença causada no espectador entre um filme de narrativa clássica e a pornografia? A pornografia ela tem uma grande capacidade de afetar o corpo do espectador, né? Ela faz parte de alguns gêneros que são chamados gêneros do corpo, né? Então, assim como o horror, a pornografia, ela é muito potente, né? A gente vê, é muito difícil você ficar neutro a olhar uma imagem pornográfica. Você tem mudanças fisiológicas mesmo no seu corpo. Você fica molhada, você fecha os olhos de nojo, você fica vermelha de vergonha, né? Isso te afeta de alguma forma. Então é uma experiência muito intensa que mobiliza o corpo do espectador. A Susana Passonen, que é uma teórica, né, que estuda isso, ela fala sobre a ressonância carnal. Então é como se as imagens pornográficas vibrassem no nosso corpo do espectador, né? Tipo, a gente não pode sair disso ileso. Assim como os filmes de terror também, né? A gente sente susto, a gente fecha os olhos, a gente grita, a gente fica agoniado vendo imagens. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante pra quem estuda imagens, né? Ver como essas imagens afetam de uma forma tão profunda o nosso corpo. E eu acho que a única diferença seria isso, assim. Tipo, não vejo tantas diferenças, mas eu acho que a pornografia ela tem justamente essa coisa de conseguir mobilizar o corpo do espectador de uma forma muito intensa. O que é ética feminista e como ela é utilizada na pornografia feminista? A ética feminista foi um conceito que eu usei na minha dissertação para pensar os sets de pornografia feminista, mas não é exatamente um conceito que as pornógrafas usam explicitamente, sabe? Elas não falam, eu uso a ética feminista. Eu que consegui juntar esses dois conceitos na minha pesquisa. Ao longo, tipo assim, dos estudos de ética, né, assim, na filosofia, na psicologia, ao longo da história, teve-se uma ideia, homens, cientistas, tiveram uma ideia de que mulheres não tinham capacidade de serem éticas. E os homens, obviamente, tinham essa capacidade de serem éticas. O que será, né? E aí, nos anos 80... algumas pesquisadoras, né, da área de psicologia começaram a pensar, não, na verdade, o que acontece é que as mulheres, para tomar uma decisão ética, elas olham ao entorno. Elas pensam nas relações sociais, nas relações afetivas, né? Elas botam em consideração muitos fatores, porque, na verdade, isso é polêmico, mas, assim, nenhuma decisão é totalmente neutra, né? Não existe neutralidade. Quem quer essa neutralidade é a ciência europeia, branca, masculina, né? Eles se acham neutros, né? Mas, na verdade, essa neutralidade não existe, né? Não existe nenhum saber que seja neutro, né? Os saberes são sempre localizados, sempre partem de algum lugar. Então, algumas pesquisadoras começaram a pensar isso, assim, como a ética feminista, ela vai levar em consideração as relações pessoais, né? Coisas que precisam ser pensadas, que as mulheres normalmente costumam pensar. É claro que isso também pode acabar sendo um pouco binário, né? Pensar que mulheres tomam decisões éticas dessa forma e homens tomam decisões
decisões éticas de outra forma, mas é interessante pra gente pensar como a ética não é necessariamente algo feito de uma forma neutra, racional, né? Ela tem a ver também com as emoções e não tem nenhum problema nisso, né? Isso pode ser positivo. E dentro da pornografia, eu fiquei pensando nisso como muitas diretoras, né, ou até mesmo atrizes, para falar o que seria um set feminista, elas pensam como as diretoras, elas têm que ter a capacidade de ver se as atrizes estão, né, seguras, se elas estão bem emocionalmente, mesmo que, assinou um contrato falando que vai fazer isso, já tem o contrato trabalhista, mas se você percebeu que, na verdade, a atriz não tá se sentindo muito bem com aquilo, não se sentindo muito confortável, você pode intervir e falar, né, então isso é você ter uma atitude ética feminista. Pra dar um exemplo, num dos filmes que eu analisei, da Shania Louise Houston, né, que eu falei anteriormente, ela tá fazendo um filme com um casal de atores pornôs, é um casal, né, na vida real, e a ideia é mostrar como eles transam mesmo em casa e tal. E aí, depois a atriz goza 2 vezes, e aí meio que o ato, né, sexual se volta para o prazer masculino. E ele tá demorando muito pra gozar, tipo, a cena já tá bem longa e tal, você fica um pouco cansado assistindo o filme, porque ele tá demorando muito pra gozar. E aí, a diretora intervém na cena. Ela fala, cara, você não precisa gozar pra esse filme pornô, né? Porque também é uma coisa que a gente precisa questionar. Por que filmes pornôs sempre tem que ter uma ejaculação masculina no final, né? Então ela intervém na filmagem e isso tá na edição final, né? A gente ouve o áudio dela falando isso com ele e ele fala, tipo... Não, vou conseguir, e aí ele consegue. Ele goza, o que é interessante também pra gente pensar na agência dos atores pornôs, né, nesse caso. Tipo, ele falou, não, eu quero gozar. E aí ele gozou. Mas a gente pode pensar nessa atitude dela como uma atitude de ética feminista, né, dentro de um set de filmagem, porque ela leva em consideração os sentimentos e o conforto dos atores pornôs. Eu acho muito relevante que você falou sobre a gente levar isso pra um lado muito binário, que não necessariamente todas as mulheres serão éticas e não necessariamente todos os homens serão não éticos. Porque eu fiz algumas pesquisas por fora, eu vi um artigo sobre... É uma reportagem de uma jornalista falando sobre... dissertando e no final ela falando sobre como os homens deveriam se manter no lugar deles, que era a vez das mulheres terem sua voz e falar, era pra ele se manter no local de fala dele. E eu achei um tanto quanto problemático, porque isso reforça ainda mais essa divisão e reforça ainda mais que tenham mais filmes desrespeitando cada vez mais mulheres. Eu, pelo menos, lendo, eu me senti um pouco desconfortável, não sei se você concorda. Mas era sobre o quê? Era sobre filmes? Era sobre pornografia feminista mesmo, sobre o quanto homens deveriam continuar produzindo o que eles já estavam produzindo, enquanto mulheres produziam filmes para as mulheres. Com essa vertente, tipo, não tente lucrar com a mesma vertente que Pick Money, sabe? Sim, entendi. É uma questão pra debate, assim, né? Eu acho que primeiro também a gente tem que pensar, tem algumas mulheres, por exemplo, que fazem pornografia e elas falam, cara, meu filme não é feminista, não é para mulheres, é um filme pornô. Quem quiser ver, veja. Eu me considero uma pessoa ética, eu me considero uma pessoa feminista, mas eu não vou também botar minha mão no fogo pra falar que meu filme é realmente isso, porque vai que em algum momento da minha vida eu quero fazer um filme que vai ver não é uma coisa considerada feminista, né? Porque justamente por causa da subjetividade. E eu acho que, na verdade, o feminismo, ele pretende mudar a sociedade como um todo, né? Não só as mulheres, porque senão a gente não precisaria estar lutando, né? A gente vive em sociedade com pessoas que não são feministas e justamente esse é o problema. A gente tem que levar esse debate, abrir esse debate, né? E não criar muros entre homens e mulheres, né? E eu acho que, inclusive, dá pra pensar como o mercado da própria pornografia mainstream mudou nos últimos anos por causa dessas lutas feministas, por causa da pornografia feminista, né? Algumas pequenas coisas, assim. Mas, por exemplo, dentro do set de filmagem, coisas que não são mais aceitáveis, que eram aceitáveis antigamente, né? Então, eu acho que... eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que ampliar isso, né? Claro que os homens têm essa questão também, né? Por exemplo, os sites, tipo, mainstream, hoje em dia tem uma categoria, filmes para mulheres. Talvez seja uma forma de, por exemplo, deles lucrarem, né, em cima do feminismo, né? Mas são filmes que, não são feitos, não são produzidos, né, por mulheres, não apresentam necessariamente mudanças nos filmes, às vezes só tem, tipo, menos cenas violentas, o que também a gente pode refletir se uma mulher não pode gostar de algumas
práticas, né, tipo violentas, tipo tapas, né, coisa assim, ao longo do sexo. Então também é isso. Claro que é preocupante a gente pensar como o capitalismo, de forma geral, sempre vai se apropriar, né, do que as pessoas estão falando, gostando. Então, óbvio que o capitalismo se apropria das práticas feministas de um modo geral, e isso vale também para o cinema de outros gêneros, né? A gente tem hoje em dia, sei lá, vários filmes que é isso. Todos os produtores, todos os fotógrafos, todo mundo é homem e eles botam uma diretora mulher pra falar que, né, pro filme ser vendido como feminista, né? E não necessariamente ou botam uma personagem, uma protagonista feminina, e aí é um filme que não questiona quase nada em termos de representação, né? Como, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Então tem todas essas questões. Eu acho que é muito sobre essa reportagem ainda. Eu acho que é muito sobre ter essa luta por pornografia mainstream se tornar uma pornografia ética, né? E não de tipo, homens, continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Definitivamente eles não deveriam continuar fazendo o que eles estão fazendo. Tipo, eu acho que mesmo... Eu acho que é justamente essa separação. Mesmo que o cinema deles não possam se tornar feminista, até porque são homens, e também as equipes... são majoritariamente masculinas, mas elas podem, né, se tornar éticas e, tipo, não continuarem sendo do jeito abusivas, que são, isso. Mas eu acho que é isso. Os homens também têm que refletir sobre as práticas sexuais, né, que eles fazem, as próprias inseguranças que eles têm com os corpos deles, né, vêm da pornografia. Então eu acho que uma mudança na pornografia seria positiva para a própria sexualidade masculina, que também a masculinidade afeta de maneira muito negativa, né, esses padrões. Então eu acho que seria mais importante eles refletirem sobre a própria construção da masculinidade pra eles do que eles continuarem fazendo os mesmos filmes. É isso também, né? Os grandes sites pornôs, eles são dos mesmos donos, que são homens milionários, né? E eu acho que esse é o principal problema, a gente pensar como o dinheiro tá concentrado no mesmo tipo de gente fazendo o mesmo tipo de filme, né? Então eu acho que seria mais interessante se os homens começassem a produzir pornografias alternativas, né? Questionadoras também. E tem muitos que fazem também, é importante falar isso. Existe alguma pesquisa sobre o público da pornografia feminista? Se é majoritariamente mulheres ou se talvez existe um número considerável de homens que também consomem? Cara, assim, eu não vou saber os dados exatos, eu li artigos sobre isso na minha pesquisa, mas sim, a maioria do público são mulheres e pessoas queer também, né? Eu acho isso muito bom, porque eu vi outros dados, e aí falando sobre pornografia em geral, de mulheres que se sentem, quando param pra ver, se sentem, de certa forma, agredidas, não se sentem confortáveis, mas elas querem alguma forma de esvaziar esse prazer, e aí a pornografia feminista vem com esse objetivo de trazer uma produção audiovisual a qual as mulheres se sintam mais confortáveis de assistirem e não se sentirem violadas. Eu acho isso muito bom. Sim, a minha pesquisa foi mais sobre as imagens, né? Então eu não estudei tanto o público. Mas eu acho que as mulheres, normalmente, elas têm mais essa consciência de ver os filmes pornô e se sentirem desconfortáveis. Então acaba tendo essa preocupação ética, né? Em relação a como esses filmes são feitos, né? Ou as próprias representações, né? Por exemplo, eu já reparei, assim, como dentro do mundo gay, por exemplo, os homens gays, né? Eles não se preocupam tanto com as questões pornográficas, por exemplo. Eu vejo, tipo, mais mulheres se preocupam, menos amigas mulheres se preocupam mais e, tipo, não vêm. Por exemplo, tem produções como nos anos 2010 ganhou muita força, por exemplo, Põe na Roda, que falava sobre sexualidade homoafetiva e falava sobre consumir pornô. Eles levaram até vários atores pornôs pra falar sobre entrevistas e tudo mais. Então, eu acho que realmente eles têm mais essa liberdade de falar sobre, se sentem mais confortáveis, porque eles não se sentem tão violados. Essa é a verdade. Eu também concordo, sim. Eu acho que a internet reflete muito isso. Tu entra em lugares tipo Twitter, tu vê o quanto corpos masculinos, principalmente, né, de homossexuais, eles são... Eu acho que é muito natural pra eles, é muito naturalizado, tipo, eles estarem nus, tipo, estarem expostos. Isso acaba sendo uma reflexão, assim, sabe? Tipo, acaba refletindo justamente essa questão de como talvez os homens, nesse caso, né, os gays, eles tratam com mais naturalidade a questão de consumir pornô. As mulheres não, tipo, principalmente mulheres lésbicas, assim, que eu sinto que, além da violência física, tem a violência também da fetiche. Fetiche.
O fetiche, o olhar fetichizado. Exatamente. A minha pesquisa não foi mais sobre as imagens, né, do que sobre o público, mas eu acho que normalmente as mulheres têm uma preocupação em relação a isso, justamente porque elas não se sentem confortáveis com as imagens, né, que elas veem, não representa muito bem o prazer feminino, né, elas acabam questionando isso desde muito cedo e tem todas essas preocupações em relação às violências que a gente sabe que acontecem, né, na pornografia mainstream, na indústria, né, os abusos e tudo mais. Então, eu acho que grande parte do público que vê essas obras, né, tipo, são mulheres, e as mulheres que consomem essas obras estão preocupadas com as questões éticas da pornografia, por isso que elas vão atrás dessas obras e desses sites pornôs e tal. Pra finalizar, a gente gostaria de saber se você pretende se manter nessa área de pesquisa sobre pornografia feminista ou se você pretende mudar os ares, revolucionar a maneira com a qual você pesquisa e entrar numa outra área. Sim, eu pretendo continuar estudando isso porque eu realmente gosto muito e eu acho que é um campo muito rico que ainda não foi tão estudado, então eu acho que tem muita coisa interessante pra gente estudar. Muito obrigada, Júlia. A gente agradece muito. Foi uma ótima entrevista. Se tem alguma rede social pra divulgar, algum arroba? O meu Instagram é Júlia Limonda. Quem quiser, é isso. Muito obrigada, Júlia, novamente. Foi enriquecedor. Eu acho que é um assunto que é bom conversar, é bom debater, e deveria ser mais conversado e mais debatido. Eu acho que a primeira forma de mudar o sistema qual está inserido essa violência é justamente falar sobre. E a gente tem essa dificuldade de falar justamente porque sexo é tratado como um tabu. Então, a gente tá aqui, eu acho que já é muito importante. Eu acho que ter essas pesquisas acadêmicas também é muito, muito importante. Eu acho que é muito importante não só a gente falar sobre a pornografia que a gente consome, ou por que a gente não consome, ou sobre as práticas sexuais que a gente gosta, né? Tipo, ou coisas que geram insegurança no nosso corpo, né? Sou a favor da gente falar sobre tudo isso e principalmente ouvir mais o que as próprias trabalhadoras sexuais têm a falar sobre a pornografia, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa, né? Tipo, é uma questão muito importante para as feministas, para as pessoas que se consideram feministas, como as trabalhadoras sexuais são tratadas no SES, mas muitas vezes elas acabam sendo silenciadas dentro do próprio feminismo. Então eu acho que é importante a gente também ouvir os podcasts delas, os vídeos que elas fazem, né? Consumir também as obras que elas dirigem e é isso, tentar expandir os horizontes e pensar que a pornografia ela não é uma coisa só, né? Ela pode ser muitas coisas. Perfeito. Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Milene Miranda, e pela Laura Barros, com produção de Júlia Pardo e Luiz Gustavo Leite, roteiro de Yasmin Fátima, e edição e mix sonoro de Daniel Braga e Catarina Regueto. A produção geral é de Janaína Chekene, Vitória Macena, e direção geral de Pedro Lauria e Marco Antônio Bonatelli. O walk é coordenado pelos professores Índia Maia Martins e Eliana Ivo, e a nossa convidada de hoje, Júlia Limonda, é diretora da seção de questões de gênero. Não deixe de seguir o Walker no Instagram, @walker.uf e no @alcastuf. No site walker.observatorio.uf.br você encontra artigos, entrevistas, notícias, críticas, colunas e material em vídeo, produzidos por estudantes da graduação e pós-graduação da UF e por colaboradores externos. Corre lá para conferir. E tem alguns artigos muito importantes da Júlia que vale muito a pena conferir. E o Walker ele também é aberto a qualquer pessoa que queira escrever críticas, mandar seus próprios artigos, ele é aberto para todo mundo, então, por favor, enviem seus textos pra gente. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast. Semana que vem tem mais com uma outra rodada, outros entrevistados e outros entrevistadores também. Muito obrigada, agradeço a todos que ficaram até aqui e tiveram a honra de acompanhar esse debate muito importante com a Júlia e até a próxima semana. Tchau! Tchau!